Em nome de Jesus. E que o nome dele seja glorificado todos os dias. Minha família é minha missão. Aleluia. O homem sem missão deixa de sonhar, amém? Amém. Eu creio que a minha missão é a minha família. Se a minha família é a minha missão, enquanto eu estiver na missão com a minha família, eu ainda continuo sonhando. Aleluia. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas famílias. Sim, Deus. Deus é um Deus de família, amém? Amém. Deus estabeleceu a família. Deus deixou duas instituições na terra: a igreja e a família. A família e a igreja. E Deus, como um Deus ordeiro, Deus é um Deus de ordem, Ele deixou a família e a igreja. Então tem um propósito. Primeiro é a família, depois é a igreja. Então primeiro é a família, por quê? Porque a família, a igreja é formada de família, né? Amém. De famílias. Verdade. Só a propósito em celebrar o Cordeiro, se nós entramos dentro da nossa casa e passamos nos umbrais das portas, o sangue dele, para que toda a nossa família seja guardada. E a nossa família, dia após dia, está sendo guardada porque um crê, amém? Amém. Obrigado, meu Jesus. Tem gente que fala assim que a promessa feita em Atos 16 do carcereiro, quando ele diz assim, ó, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E dizem, né, os teólogos afirmam, de arma em punho, que aquela promessa é feita ao carcereiro. E foi mesmo, está escrito para ele, Paulo falou para ele, só que isso não diz respeito que eu não tenho, isso não me proíbe de eu não tomar posse daquilo. É, Deus. Quando Paulo falou assim para ele, o que eu vou fazer agora? Ele disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E lhes pregou a palavra. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra produz fé. A fé, quem coloca dentro do nosso coração é Deus. Por que é isso que Deus coloca? Porque a salvação é a graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então o fato de nós nascermos de novo, não precisamos fazer força nenhuma para nascer de novo. A gente nasce de novo por ouvir a palavra e crer em Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Agora, conversão é outra conversa. É, Deus. Conversão é uma luta diária. Conversão, nós estamos nos convertendo todos os dias. Conversão é uma mudança de atitude, é uma mudança de vida, uma mudança de postura. Aí não quer dizer que Deus tem a ver com isso. Tem a ver conosco. Porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado então precisa de esforço meu e seu. Se não houver esforço meu e seu, não tem conversão. E a pior coisa que tem é nascer de novo e não se converter. A conversão da alma é uma escolha. Amém? Precisamos escolher todos os dias o Senhor. O amor é uma escolha, amém? Amém. Amor é um sentimento. Não, amor é uma escolha. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele não conheça, mas tenha. Deus escolheu nos amar. É uma escolha, todos os dias. Você tem um compromisso com o Senhor? Você é apaixonado por esse Cristo, por esse Senhor, por esse Salvador? Então todo dia é dia de escolher Ele. Independente das nossas dores, independente das dificuldades, independente dos intempéries da vida, independente das circunstâncias, independente de tudo que está ao nosso redor. Se eu escolher o Senhor Jesus todos os dias, eu estou cumprindo o meu papel. Porque Jesus não obrigou ninguém a seguir Ele. Amém? Amém. Para ser um filho, basta crer. Para ser um discípulo, basta sacrificar. Tem que sacrificar. Jesus disse, aquele que quiser vir, negue-se a si, tome a cada dia a sua e siga-me. Aquele que quiser. A missão que Jesus nos deu foi ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será ensinando-as a guardar
todas as coisas, ensinando-nos a guardar tudo que eu tenho dito. Discípulo é aquele que guarda aquilo que ele tem dito. E como que eu posso guardar o que ele tem dito se eu não abro os meus ouvidos para ouvir o que ele falou? Então eu preciso me aproximar do Cristo para conhecê-lo cada vez mais e mais, entender a respeito do que ele já disse. Amém? Amém. Tem respostas na minha e na sua vida que às vezes a gente sofre ou não sofre? Às vezes a gente sofre querendo uma resposta de Deus, sim ou não? E às vezes ele já disse. Jesus ele falou assim, que a causa do sofrimento é uma, ignorância. Porque ele falou assim, meu povo perece por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então a base do sofrimento é a ignorância. Quando eu não entendo, não compreendo, eu não sei o que Jesus disse a esse respeito. Deus. É a base do sofrimento. Às vezes Jesus já falou coisas para nós só precisamos dar ouvidos. E dar ouvidos, segundo as Escrituras, ouvir, segundo o que as Escrituras dizem, ouvir é obedecer. Quem obedece está ouvindo. Glória a Deus. Vamos ler Gênesis capítulo 35. Tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar conosco através de sua palavra. Vocês estão bem? Graças a Deus. Sim, Senhor. Dá uma glória bem alta aí. Glória a Deus. Acorda o seu irmão que está do lado aí. Glória a Jesus, amado. Culto de manhã é uma benção, mas dá sono ou não dá? E o pastor não é assim, ultra, mega pentecostal. Que se eu fosse ultra, mega pentecostal, aí eu talvez, né? Todo mundo ia ficar mais. Já na vibe. Glória a Deus. Aí o irmão faz um fundinho melancólico. Sim, aí se ele fizesse um fundo pentecostal, ia ser: na dança da vida, na dança da vida, na dança da vida. Do outro lado Miriam dançou, é sapato de fogo, cajado na mão, óleo de fogo, aí, tá vendo? Aleluia! Ô, terra! Virei pentecostal agora, se ultra. Glória a Jesus. Amém? Pronto. Todo mundo acordou. Dançada veio. Vamos lá. Gênesis 35. Deus é Deus, amém? Amém. O que diz aí em Gênesis 35? Vamos lá. Jacó não. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Isso. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. Jacó o escondeu debaixo do carvalho que há junto de Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou a Jacó a luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo com que ele estava. Edificou ali um altar e o lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que chama Alon Bacute.
Vindo Jacó de Padan, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele. E derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Versículo 16. Partiram de Betel. E havendo ali pequena distância para chegar a Efratá, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome Benoni. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. Amém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éter. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e deitou com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube. Eram 12 os filhos de Israel. Agora você estende a mão para cá e você ora por mim, por favor. Amém? Sim, Jesus. Sim, Pai. Cremos no poder da Tua palavra, Jesus. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos, ó Pai, à Tua voz. Nos rendemos, ó Pai, ao Teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, através da Sua santa e poderosa palavra. Amém. Nós estamos já, acho que a terceira semana nós estamos falando sobre identidade. E que a identidade é uma característica que Deus nos dá para que a gente se esqueça, talvez, da velha criatura e comece a pensar de uma forma diferente. A gente viu que Deus mudou o nome de Pedro, chamando de Simão, chamando ele de Pedro, apontando um destino para ele. E a gente vê o quanto que é importante termos uma identidade. Por quê? Porque o inimigo todos os dias tenta ferir a nossa identidade. Primeiro ele quer apontar o que a sociedade pensa ao nosso respeito, o que as pessoas pensam ao nosso respeito, o que a sociedade de forma geral, as pessoas, aqueles que nos cercam, pensam ao nosso respeito, pensam que são. Quando falam no nosso nome, o que pensam? Isso é uma forma de identidade. Jesus, quando ele vem para mudar a nossa identidade. Isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque quando nós não recebemos a afirmação de quem realmente nós somos, qualquer coisa serve. Agora, quando nós temos uma identidade, nós carregamos nessa identidade princípios e valores. E esses princípios e esses valores vão nortear as nossas escolhas. Sim ou não? Sim. Quando somos afirmados, temos uma identidade. Por isso que a primeira coisa que o inimigo tenta, o adversário das nossas almas, retirar de nós, é a nossa identidade. E isso ao longo das escrituras a gente vê muito fácil, muito simples, muito prático de entender isso. Eva só foi chamada de Eva depois que ela caiu da sua identidade. Porque Deus nunca chamou ela de Eva, Deus chamou de Adão. Quando ele fez Adão, ele tirou uma capacidade. O termo hebraico para costela é a capacidade.
tirou uma capacidade do homem e formou a mulher. E os chamou de Adão. Então para Deus era dois em um. Dois que era igual a um. Mas para Deus só era um, Adão. Quando a mulher caiu, aí sim foi chamado ela de Eva. E ela acreditou numa fala da serpente, amém? Mas foi assim mesmo que Deus disse? Ela caiu numa lábia. Foi assim mesmo que Deus disse? Ou seja, o inimigo tenta todos os dias retirar de nós uma identidade. Quando a Babilônia cercou Jerusalém, e ali Nabucodonosor invadiu e levou cativos e oprimidos para a Babilônia, dentre eles levou 4 jovens. Esses 4 jovens eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ao chegar na Babilônia, qual já foi a estratégia? Eu preciso ferir a identidade deles. Então o que eu vou fazer? Tirar a identidade deles. Daniel passou-se a chamar Belteshazzar. Ananias, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram consagrados homens já adultos. Ali, adultos porque o judeu a partir dos 12 anos já é adulto. Ele já passa um rito de passagem que é o bar mitzvah, alguma coisa assim. Isso. E ele já passa a ser responsável pelos seus atos. Por isso que a adolescência é século XVIII. Essa onda de século XVIII humanista, um humanismo que contaminou todas as coisas com a Revolução Francesa, e impregnou uma coisa chamada adolescência. Agora, adolescência, para o judeu não existe, existe maioridade. Passa pelo bar mitzvah. Ó, bonito, ó. E aí passa a ser adulto, onde o judeu já é responsável. Aqueles jovens que foram para a Babilônia já tinham neles uma identidade. Qual era a identidade? Daniel, Deus é o meu juiz. Ah, vou te chamar agora de Belteshazzar. Você pode me chamar, mas o que importa é o que ele já imprimiu na minha vida. Ele é o meu juiz. Por isso que quando ele caiu na cova, irmão, e lançaram ele na cova dos leões, que os leões fizeram greve de fome, porque entrou lá Daniel. E já viu a história? Já escutou? Já leu a Bíblia dos leões? Vou contar uma piada para vocês. Pronto. Tem uma Bíblia dos leões. E essa Bíblia dos leões dizia que os leões abriam a Bíblia e falavam assim: olha, gente, a gente é o rei da selva. Nós somos o rei da selva. Todo mundo tem medo de nós. Só que tem um povo aí que, eles estraçaram leão. Tinha um deles, um tal de cabeludo chamado Sansão, que quando a gente lê aqui, a gente vê que ele matava os leões, era na força do braço. Matava os leões, estraçalhava com a própria mão. Tinha um tal de Davi aí, um menino que apacentava ovelhas do seu pai, matou os nossos ancestrais também. A gente queria lá comer ovelha, esse tal de Davi. Então esses judeus é perigoso. Aí os leões ficaram sabendo que iam lançar Daniel na cova dos leões. Aí os leões ficaram com medo, por isso que não comeram. Dá risada, vai. Isso, obrigado. Ou seja, quando Daniel caiu lá na cova dos leões, os leões fizeram greve de fome, porque ali caiu um judeu. Ali caiu um homem cheio do Espírito Santo, que não estava cheirando carne, mas estava cheirando o fogo do Espírito. E ao cair naquele lugar, o Espírito de Deus foi com ele. E aí a Bíblia diz que no outro dia, o rei chegou diante daquele poço e falou: Daniel, será que o teu Deus pode te livrar da boca dos leões? Aí Daniel responde lá de baixo e diz assim: salve, ó rei, fui colocado à prova e Deus não viu nenhuma acusação contra mim. Ele é o meu juiz. Que Amanda. Sabe o que é isso, irmão? Ter uma identidade. Ter uma identidade é entender que Jesus, quando saiu das águas, escutou a voz do Pai dizendo assim: este é meu filho amado, em quem meu coração se alegra. Este é meu filhão amado. E a Bíblia diz que depois dos 40 dias de jejum,
no deserto, apresentou-se a ele o diabo e tentou, de certa forma, ferir a identidade dele. Se tu és o Cristo, se tu és filho de Deus mesmo, peça que essa pedra se transforme. Aqui não, violão. Sabe por quê? Porque eu tenho um pai amado. Por isso, pai, se você elogia sua filha, se você fala que ela é linda, se você fala que ela é maravilhosa, que não tem ninguém igual a ela, que ela é cheirosa, que ela é gostosa, que ela é linda, quando ela ouvir isso fora do seu arraial, da sua tenda, sabe o que ela vai falar? Meu pai já fala isso pra mim. Eu já sabia. Porque já foi afirmado. Então, não é qualquer um. Não sobe o nível das meninas aí, irmãos. Vamos subir o nível das meninas aí para elas ser pano. Senão qualquer um leve, irmão. Que negócio é esse? Vai dar o preço. Amém? Amém. Abre aspas. Glória a Jesus. Então, identidade. Nós estamos falando de identidade. E ter identidade é muito bom. Porque o inimigo ele vai sempre querer ferir a nossa identidade. Aleluia. Agora, Deus só nos muda dentro da nossa identidade. Eu amo pessoas sinceras. Glórias a Deus. E sincera, no grego, é sincera. Sinceridade é a matéria-prima para que haja uma mudança. Se não tem sinceridade, Deus precisa primeiro cavucar para achar em nós o quê? A identidade. Porque Deus só pode nos mudar na nossa identidade. Quando nós lemos o texto que fala a respeito de Jacó, Jacó era aquele que recebeu uma identidade. Qual era a identidade de Jacó? Jacó. E a identidade era o quê? Suplantador, enganador. A Bíblia diz que ele nasceu de um parto, onde ele veio agarrado ao calcanhar do seu irmão. E ali já foi declarado que ele queria o quê? Roubar a bênção. Então já foi dado o nome de Jacó. Que Jacó no original significa suplantador, enganador. Triste isso, né? Aí ele já veio com essa identidade. Você imagina o bullying que Jacó não sofreu. Jacózinho chegando na escola. Jacó, o enganador. Jacó. Quando fala Jacó pra gente é Jacó. Jacob, que é a mesma coisa que Jaime, que é a mesma coisa que Tiago. Ai. Só que eu sou Israel de Deus, já lutei com Deus, em nome de Jesus, já virei Israel. Aleluia. Mas o enganador, o suplantador. Então Jacó cresceu assim. Esse aí é o enganador, esse aí é o que vai roubar a bênção. Esse aí é aquele que... Agora você imagina, o Jacózinho crescendo assim. Tanto que a Bíblia diz que ele realmente enganou seu pai, que estava cometido de uma cegueira, se vestiu de peles de cordeiro, porque o seu irmão Esaú, que significa Esaú peludo, então ele era aquele que tinha muitos pelos, e aí a Bíblia diz que ele fez um guisado, porque assim o seu pai pediu para Esaú preparar uma caça, preparar ali uma refeição, para que ele pudesse abençoar, transferir a bênção da primogenitura a Esaú. Esaú, quando saiu para a caça, veio Rebequinha, deu aquela ensaboada, falou assim, ó, eu vou fazer com a minha mão mesmo, porque o negócio é assim, ó, esse homem agora quer abençoar, e o outro já sabe como que é o outro, é torto. Esaú casou com mulheres que não deveriam casar. Esaú, só que ó o cenário. O coração de Isaac estava na onde? Em Esaú. Só que não era esse o propósito. O que acontece? Jacó vai e rouba a bênção. Rouba a bênção do seu irmão. Foi lá, enganou seu pai. Seu pai disse, quem és? Aí ele diz assim, Esaú. Entende quando alguém não tem afirmação ou vergonha da sua identidade, ele busca a identidade no outro? Quem és? Quem és tu? Esaú.
Quem és tu? Quantas pessoas que não buscam a sua identidade em tantas outras coisas a não serem você mesmo? Não estão seguras de quem são. Por isso buscam a identidade no outro. Por que muitas pessoas buscam a identidade em artistas? Por que as pessoas buscam a identidade naqueles que estão na mídia? Por que as pessoas buscam a identidade nas pessoas que no glamour e em tantos outros lugares? Porque isso, irmãos, é um grito de uma falta de uma paternidade, de uma identidade, de uma afirmação. Jacó, o homem que se passou por Esaú para receber a bênção. Amém? O homem que se passou por outro homem para receber o que era do outro. Não era do outro, era dele. A Bíblia diz que o mais velho serviria o mais novo. Já era dele. Só que quem que ia fazer isso? Deus. Ele quis dar um jeitinho. Rebeca quis dar um jeitinho. Pois bem, tomou a bênção. Aí a Bíblia diz que Jacó sai e ele é o primeiro encontro que ele teve com Deus. Quando Deus fala que é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus é um Deus geracional. Só que Deus não tem neto. É o Deus de Abraão. É o Deus de Isaac. Mas não era o Deus de Jacó ainda. Era necessário Jacó se converter. Não era convertido ainda. Estava com a bênção, mas não era convertido. E a Bíblia diz que ele encontrou Deus em Betel, quando ele estava fugindo no dia da sua angústia, quando nós lemos, de Esaú, fugindo para a terra do seu tio Labão. A Bíblia diz que ele pegou uma pedra e deitou sobre essa pedra, e ele teve uma visão. Em sonho ele viu escadas, uma escada e anjos que subiam e desciam naquela escada. E aí ele falou que grande era aquele lugar e pôs o nome de Betel, porque aquele lugar ele teve um encontro com Deus. Betel. Betel significa casa de Deus. Casa de Deus, repete. Casa de Deus. Ali ele teve um encontro e ali era uma casa. A casa de Deus era ali. O lugar que ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Para pensar. Jacó ali edificou um altar, deitou óleo sobre aquele altar, fez votos, fez promessas, falou assim: se o Senhor me livrar daquele que me persegue, daquele que está por detrás, daquele que tenta contra a minha vida, se o Senhor for comigo nessa empreitada e não me faltar comida, não me faltar vestes, eu te servirei, eu te seguirei, darei o dízimo de tudo. Então seja comigo. Glória a Deus. E durante 20 anos Jacó ficou nas terras de Labão. Ele, que era um enganador, passou-se a ser enganado. A Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, certamente, é uma lei que não falta, não falha. Plantou, vai colher. Ele não plantou a enganação? Sim. Ele colheu a enganação. Ele achou que ele era formado em enganar as pessoas. Ele encontrou um tio que era PhD, doutorado, tinha feito tudo. Sim. E foi o que Labão fez. 7 anos ele trabalhou por Raquel. Imagina como devia ser Raquel. O homem trabalhar 7 anos. Apaixonou, meu irmão. Paixão é uma coisa que cega o nosso entendimento. Apaixonou por Raquel, trabalhou pela vida dela, por ela. No dia do casamento, noite de núpcias, acordou no outro dia, quem que estava lá? Lia, não era Raquel, meu Deus, e agora? Veio a irmã errada. Não, a irmã certa, porque aqui é assim. A mais velha tem que ir primeiro, não pode casar. Aqui é uma regra que a gente tem aqui, viu, Jacó? Não, mas eu quero a outra, eu trabalho. Então, você vai ter que trabalhar mais 7 anos, tá bom?
Mais 7 anos trabalhando. Depois de 7 dias casou com Rebeca, Raquel. Porém, todavia, no entanto, mais 7 anos trabalhando com o tio. Moral da história, 20 anos trabalhando pro tio. Sabendo como a gente engana alguém, é uma semente, amém? Amém. Pode ficar tranquilo que ela vai vir multiplicada. É igual milho. Plantou milho, não tem. Você plantou 3 grãos de milho, não tem como você colher uma espiga de milho. Você nasce um pé de milho. O pé de milho vai ter logo umas 6, 7 espigas. Tudo aquilo que eu semeio eu colho. Só que o problema da colheita, a bênção da colheita, que ela vem dobrada, multiplicada. E estava lá Jacó, 20 anos trabalhando. Amém. Quando ele foi sair da presença do tio, para onde que ele deveria ir? Betel, a casa de Deus. Porque não foi ali que ele fez a promessa? Não foi ali que ele falou que ele iria voltar? Quando ele foi sair para Betel, Deus falou com ele. Falou o quê? Vou te livrar. Vai para Betel, edifica, porque eu sou Deus que no dia da tua angústia te tirei daquele lugar, ouvi a tua promessa, ouvi o teu voto, agora você vai cumprir o teu voto, eu vou te guardar, eu vou ser contigo, aí volta Jacó. Jacó voltou, só que ele tinha que enfrentar quem? O seu irmão. Tinha uma pendência lá, não tinha? Irmão, não tem jeito. Se a gente vai passando pela vida, vai deixando pendência para trás, Deus vai fazer você voltar para fazer o caminho de volta. Porque arrependimento é fazer o caminho de volta. A gente acha que nós não somos, Deus perdoa. Deus perdoa, irmãos, mas a consequência. Tem coisas que a gente vai ter que remir, ir lá atrás, pedir perdão, voltar atrás, se humilhar. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Não é? Os humilhados serão exaltados. Então a gente busca que aí a gente fala assim, o Rafa me humilhou, Deus. Não, essa visão é errada. Os humilhados serão exaltados? Sim, os humilhados serão exaltados. Mas a Bíblia diz que aquele que se humilha, tem diferença em ser humilhado e aquele que se humilha. Aquele que se humilha. Filipenses, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma. Então, é aquele que se humilha, não é aquele que é humilhado. Porque às vezes nós somos humilhados pela nossa própria soberba, arrogância. Aquele lá me humilhou, você merece. Porque você é arrogante, você é soberbo, prepotente. Isso não tem nada a ver com status social, tem a ver com o coração. Agora, aquele que se humilha, entrou no lugar que Deus quer. Se humilha. Você está entendendo? Tem uma diferença gritante, irmãos. Humilde de coração. Humilde de coração. Encontrareis descanso nas vossas almas. Glória a Jesus. Aí vem Jacó. A Bíblia diz que o encontro, Deus preparou o encontro com o irmão. Vou estender. Deus preparou o encontro com o irmão. Jacó ia encontrar-se com o irmão. Ali naquele momento, Jacó preparou presentes para mandar na frente, para ir amolecendo o coração do irmão dele. E aí a Bíblia diz que ele mandou mensageiros, os mensageiros regressaram falando assim, o seu irmão vem contra ti e está vindo com 400 homens. Aí o homem apavorou. Nessa noite que ele preparou todas as riquezas, tudo aquilo que ele possuía, para ofertar ao irmão, ele teve um encontro com Deus. Que ele lutou com o anjo no vale de Jaboque. E essa luta com o anjo nada mais é do que uma teofania. Ou seja, ele lutou com o próprio Cristo. E Cristo marcou ele na coxa. E ele saiu dali mancando, mas abençoado. Aí eu te pergunto, o que o anjo disse a ele? Sabe o que o anjo disse a ele no dia do vale? Qual é o teu?
Qual é o teu nome? Declara para mim qual é o teu nome. É Deus. Porque eu só posso abençoar alguém na sua própria identidade. Porque eu só posso abençoar alguém que confessa qual é o seu nome. Confessa o seu pecado. Confessa o que é de verdade. Senhor, eu sou enganador. Senhor, eu sou assim. Senhor, eu estou assim. Senhor, eu faço isso. Senhor, é disso que eu preciso ser. É disso que eu preciso. É disso que eu preciso. Eu preciso ser liberto disso, Senhor. Qual é o nome? Qual é o teu nome? Porque eu só posso te curar, te usar, te abençoar, se você declarar qual é a tua identidade. Senhor, eu sou Jacó. Você lutou com Deus e prevaleceu, Jacó. A partir de hoje não vai se chamar mais Jacó, mas sim Israel. Mano, esse é o nome que tola de lá. Quando as pessoas olhavam, falavam assim, por que então você está mancando? Sabe por quê? Porque ali está o homem que lutou com Deus e prevaleceu. Ali, irmãos, eu cansei. É como se Jacó falasse assim, cansei de lutar. Eu preciso entregar meus pontos, eu preciso ser abençoado. Eu quero parar de andar numa identidade que eu não tenho. Eu quero parar, eu quero assumir a minha verdadeira identidade. O que o Senhor tem para mim? Deus espera uma oração nossa, sim, para que Ele possa bradar e fazer algo de verdade das nossas vidas. Nem que nesse encontro a gente saia mancando, nem que nesse encontro a gente saia com faltas, nem que a gente perca, porque todo encontro com Deus é perca, irmão. Quem é esse negócio que o Evangelho diz assim, vem para Jesus e você vai ganhar nada, é conversa, é balela. Vem para Jesus que você vai perder. Aleluia. Perder. Porque o Evangelho do Cristo nos faz abrir mão de quem nós somos para ser o que Ele deseja que nós somos. E a Bíblia diz que todos quantos o receberam foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual é a sua identidade? Filho. Filho de Deus. E quando eu encontro essa identidade de ser filho de Deus, eu ando no lugar que Deus mandou eu andar. E Deus mandou a gente andar num lugar chamado Betel. Aleluia. A casa de Deus. Glória a Deus. Aí vem Jacó, passa pelo vale de Jaboque, encontra o seu irmão, manda os presentes na frente, e vem Jacó atrás. Aí ele colocou os filhos das escravas, colocou o filho de Léia, os filhos das escravas, e colocou lá por último Raquel e José. Porque ele falou assim, se vir matando um grupo, a gente ainda consegue escapar em um grupo. Aí ele se encontra com seu irmão. Seu irmão um abraço, beijo, ele se perdoa. Sabia que a maioria das coisas que a gente pensa a respeito do outro nunca acontece, irmão? Às vezes nossa mente é extremamente negativa. Verdade. E às vezes a gente se martiriza e sofre pensando, preocupado com uma coisa que nunca nem vai acontecer. É coisa daqui, da mentalidade, só na cabeça de Jacó. Ele falou assim, Deus, ai meu Deus, meu irmão vai me matar. É, Deus. Então já manda os presentes na frente para amolecendo. Quando chegou lá, ele falou assim, eu tenho tanto, irmão, eu tenho muito, eu não preciso. Não, pega, eu quero te dar. Aí Jacó deu os presentes a Esaú, só que a Esaú faz uma proposta para Jacó, falou assim, vamos na frente, segue-me meu irmão, vamos na frente. Ele diz assim, é um versículo que eu estou vivendo na minha vida. Quando Jacó responde assim a Esaú, falou, não, meu irmão, não vou com você na frente. Eu vou no passo do gado. Aleluia. E no passo dos meninos. Glória Porque a Deus. se eu for muito na frente, aí o gado pode se quebrar, os meninos podem ficar cansados. Irmãos, quem caminha precisa caminhar no passo da sua casa, da sua família. Sim, Deus. Porque o segredo do Evangelho não é correr, é caminhar. Quando eu vejo alguém esticado, às vezes esticado no seu ministério, na vida ministerial, e às vezes a sua casa está arrebentada. A casa está ali, com
bebedores, não, para. Vai no passo do gado, vai no passo da família. É um passo hoje, mas dá um passo para Cristo. Aleluia. Não importa. A Bíblia diz que Noé andou com Deus, Enoque andou com Deus. Não precisa correr. Porque o prêmio do Evangelho não é quem chega primeiro. O prêmio do Evangelho é quem chega até o fim. Aquele que chegar até o fim receberá a coroa. Glórias a Deus. Ai meu Deus, como é bom entender que a nossa família é a nossa missão. Se a nossa família é a nossa missão, vai no passo da casa, irmão. É um passinho de cada vez. Mas vai em direção correta. Aleluia. Às vezes a gente quer correr e atropela. Processos. Quando a gente atropela os processos, a gente vai sofrer lá na frente, ou então a nossa casa vai sofrer. Não atropele os processos. Viva os processos. Porque Deus fez uma promessa para a sua vida. Você tem promessa de Deus. Se Deus tem uma promessa na minha e na sua vida, se Deus tem uma promessa na sua vida, Ele fez, Ele vai cumprir, e o nome dele vai ser glorificado. Não anda no passo de ninguém, não anda na identidade de ninguém, anda no encontro, busca um encontro com Ele. Aí vai. Dali Jacó foi para Siquém, a caminho de Betel, uns 50 km antes de chegar, parou lá, armou um acampamento. A sua filha foi abusada pelo filho do rei de Siquém. Os irmãos vingou aquela cidade, exterminou aquela cidade, tudo fora do propósito. Só que, para onde que Jacó deveria ir? Betel. Aí entra no capítulo que nós lemos, que Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. É o versículo 1. Aleluia. Habita ali. A casa de Deus, Betel, que é a casa de Deus, é o lugar do encontro de Jacó. É o lugar onde ele edificou um altar. Ali é o lugar onde Deus tinha uma visão para a vida dele. Porque ali ele precisou se lembrar do seu tempo de angústia. E às vezes a gente precisa lembrar do tempo de angústia, do tempo de perseguição, do tempo de dor, para a gente ir para Betel. E às vezes Deus precisa trazer os piores dias de lembrança. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Jacó prosperou, quando Jacó já estava bem, quando Jacó já estava farto, quando Jacó Deus tinha abençoado, talvez é fácil se esquecer de Betel. Porque eu já construo um lugar para mim. Agora vem a angústia, vem a dor, vem o problema, vem os desafios, para que a gente se recorde do lugar que nós erguemos um altar. Aleluia. Você já ergueu um altar com Deus. Eu já ergui altares com Deus. Às vezes Deus vai levar você a um lugar de perseguição, de angústia, lugares em que você vai se recordar para que você volte para aquele altar que você outrora tinha edificado. E ali é tão verdadeiro isso, que Jacó falou assim: ó, não tem jeito, eu tenho que ir para Betel, só que agora eu vou para o encontro daquele que é santo. E se eu vou para o encontro daquele que é santo, eu vou para o lugar de culto, precisa ter então um preparo. Toda a bagagem que Jacó trouxe das terras do seu tio, toda a bagagem que ele trouxe, toda a bagagem que ele pegou de Siquém, porque ali mulheres e crianças se tornaram escravos. Jacó fala assim, ó, deite fora os deuses estranhos, deite fora os deuses estrangeiros, ou seja, nós vamos para um encontro com Deus, nós vamos para o lugar de culto, nós vamos erguer um altar, só que para erguer um altar, para o lugar de culto, para esse lugar do encontro com Deus, precisa se santificar, porque sem santidade ninguém pode ver Deus. Se eu não preparo, se não há um preparo das nossas vidas, por isso que eu falei, nascer de novo não custa nada. Ser um discípulo e se converter custa tudo. Tudo. Porque aí exige de nós uma diferença, irmãos.
exige de nós. E aí, irmão, não é uma coisa assim pesarosa. Nós temos um Pai que é bom. Se as Escrituras dizem a respeito daquilo, nós temos que fazer e buscar a identidade naquilo que diz, ter alegria e ter o prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor meditar de dia e de noite. Aleluia. Porque a Bíblia não é algo para me apontar, para me mostrar para o outro, é para a minha vida, para a minha vida. Eu preciso ser desafiado a viver, me santificar pela palavra. Aí Jacó falou, ó, se santifique. Por que se santifique? Deite fora os deuses estranhos, tragam para cá todos os deuses estranhos, mude suas vestes. Ou seja, que nós vamos para um lugar de encontro com Deus, um lugar de culto. E é coisa gloriosa encontrar com esse Deus. Aí vai Jacó. Versículo 3. Ele estabelece o culto. E olha o que diz o versículo 5. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades. Por quê? O medo de Jacó era assim, ó, agora, porque nós destruímos a cidade de Siquém, agora os povos ao redor vão se juntar e vão matar-nos. Nós não temos um exército. Aí quando o versículo 5 diz, e tendo eles partido, o terror invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas. Para onde ele estava indo? Para onde Deus mandou ele ir, não mandou? Quando a gente parte do lugar que estamos, para o lugar que Deus mandou ir, a gente não precisa fazer nada. A gente não precisa temer nada. Por quê? Porque a gente temeu aquele que deveria temer, que é Deus. Quando a gente faz aquilo que Deus está pedindo, a gente não precisa ter medo de nada. Porque o terror do Senhor invadiu os povos, porque Jacó ia passar por ali. Quantos estão entendendo isso? Então o que nós precisamos descobrir? Qual a vontade de Deus? Agora, como que se descobre a vontade de Deus? A Bíblia diz em Efésios, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como você anda, não como um louco, mas como um sábio, remindo os tempos, porque os dias são maus. E aprender, a Bíblia diz, e entender qual é a vontade do Senhor. Aí ele fala, e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais. Qual que é a vontade de Deus? Se Deus está falando que eu preciso entender qual é a vontade de Deus, Deus está falando, você pode entender qual é a minha vontade. Deus jamais iria pedir algo de nós, porque eu vejo muita gente falar assim, é impossível descobrir qual é a vontade de Deus. É impossível para aquele que ainda está vivendo na ignorância. Mas para aquele que tem um relacionamento com Cristo, vida com Deus, devocional com o Senhor, é possível entender. Primeira coisa, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se Deus fala para a gente ser sábio, não ser louco, Deus fala para a gente viver entorpecido ou viver sóbrio. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deus deseja de nós sobriedade, não loucura. Primeira coisa que Deus quer, sobriedade, porque os dias são maus. Então o sóbrio já está na frente. Quantos entenderam? Aleluia. Deu para entender. E aí como que eu me encho do Espírito Santo? Ele falou a receita. Falando entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais. Não é falando sozinho, é falando entre. Então aí, ó, o culto. A importância do culto. É falar entre vós. Um tem salmo, um tem cântico, um tem uma palavra de conhecimento, outro tem uma palavra de revelação, um tem um dom de cura, outro tem um dom de misericórdia. Falar entre vós. Aí vai Jacó, parte para aquilo que Deus tinha. Versículo 8. Só que ali, olha o que acontece. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel. Entende? Que Betel, que significa casa de Deus, estar na casa de Deus, não significa que nós não passaremos por dores.
não significa que não passaremos por luto, não significa que as coisas não serão ruins. Ah, eu vim para Jesus, as coisas estão ficando ruins. Não é que está ficando ruim não, irmão. É que agora está vindo luz para aquilo que você nem se importava. Quantas vezes? Nossa, parece que eu fui para Jesus agora, minha vida, nossa, está de ponta cabeça. Graças a Deus. Que se tivesse do mesmo jeito, irmão, a gente vai desconfiar se foi para Jesus mesmo. Porque ir para Jesus, irmãos, é colocar luz sobre uma vida que não estava na luz. Aleluia. E aí se coloca a luz sobre quem não estava na luz, a sujeira vai mostrar. Não vai mostrar? Sim. Mas não se preocupa, Deus só consegue mudar quem nós somos. Então não tome a identidade de ninguém, seja você. Seja você. Precisamos ser quem você é. Deus só muda quem nós somos. Às vezes Deus bagunça uma casa para reposicionar todas as coisas, para que todo mundo identifique quem de fato é. Meu Deus, isso é profundo. Ele nunca saiu do controle. Deus nunca saiu do controle. Vamos, Senhor. Vamos para Betel, casa de Deus. O convite do Senhor para as nossas vidas é: vamos para a casa de Deus. Aleluia. Vamos para Betel e é ali que a gente vai edificar um altar. Aí morre a ama de Rebeca. Só que aí, olha o que Deus faz. O luto tem prazo, não tem? O luto para o judeu, o luto para o cristão precisa ter um prazo de validade. Um prazo de validade. Porque senão, irmãos, você vive o luto, mergulha no luto, se afunda no luto e morre com outra pessoa. O luto tem que ter prazo de validade. A Luísa, agora, não proposital, mas ela nasceu no dia 22, aniversário do meu pai. A gente quer falar disso. Meu pai. Glória a Jesus. Como eu sempre celebrei a vida, como eu sempre trouxe à memória as alegrias, tudo aquilo que ele me ensinou enquanto ele viveu, e eu tive, graças a Deus, a oportunidade de honrá-lo enquanto ele vivia, Aleluia. o que eu trago à memória? Alegria. Coisas boas. Eu não celebro os mortos, eu celebro os. Então é aniversário da Jéssica também. Fazer o quê? Nem tudo é perfeito. Quem sabia? Oh, meu Deus, fazer o quê? Nem tudo é perfeito. Betel tem dessas coisas também. Aí, meus irmãos, olha o que diz. Olha o que diz o versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Vamos ler? Põe aí, Marcos. Morreu Débora. Isso, morreu Débora. Disse-lhe Deus: o teu nome é... Jacó. Aí vamos lá. Jacó não estava passando por um luto? Não estava passando por uma morte? Não estava passando por uma dor? Cara, era a ama de quem? De Raquel. A babá dela. Você imagina? Morreu ela. Aonde que ela morreu? Morreu em Betel. Morreu na casa de Deus. E agora? Morreu na casa de Deus? Vamos chorar, mas morreu na casa de Deus. Ai, que bom, ainda bem que morreu na casa de Deus. Agora, a tristeza dentro da casa de Deus tem consolo. Por que tem consolo? Porque a Bíblia diz que Deus disse, então Deus apareceu de novo para falar com ele. E o que Deus falou? O teu nome é Jacó. Talvez a gente entre em lutas, em guerras, em dificuldades, em lutos, em lugares que Deus precisa falar que aí nós estamos virando de novo Jacó. Nós estamos virando de novo uma velha criatura. Estamos virando de novo, lembra que essa identidade era sua, não é mais? Qual é o teu nome? É Jacó. O teu nome é Jacó? Já não te chamarás Jacó. Você não entendeu que não é mais Jacó? Porém, Israel será o teu nome. Ele já tinha dado um nome. Ele já tinha na luta com Deus, já tinha estabelecido um novo batismo, um novo nome. Só que na hora da dor, na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora da tristeza, na hora da angústia, ai meu Deus, qual que é meu nome? Ah não, vou voltar a ser Jacó. Não, tu é Israel. Aleluia. Tu é Israel. O teu nome é Israel. E lhe chamou Israel. Como você está entendendo isso? Aleluia.
Continua. Versículo 11. Aí Deus reafirma a promessa, disse-me mais: eu sou Deus Todo-Poderoso, ser fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que te dei a Abraão, a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Ou seja, eu estou reafirmando a promessa, porque você chegou no lugar aonde eu queria que você chegasse, que é na casa de Deus. Não foi aqui que você ergueu um altar? Não foi aqui que você fez um voto? Não foi aqui, não foi na minha presença? Foi, Senhor. Então é para lá que você precisa ir, a casa de Deus. Esse lugar que Deus vai ter angústia, vai ter, mas vai ter o conforto do Espírito Santo e a renovação de uma aliança. É nesse lugar. Aleluia. É nesse lugar. Irmãos. Glórias a Deus, aleluia. Santo. É o lugar onde que a gente estabelece fundamentos. Versículo 14. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ele um óleo de libação e lhe deitou óleo. Olha o cenário. Jacó estabeleceu um novo altar. Um novo altar. Um altar onde que, nesse altar, ele significa fundamentos. É esse lugar que nós precisamos estar. No lugar onde que exista fundamentos, bases para as nossas vidas. Aí vamos lá, versículo 16. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar em Efratá, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Entende algo aqui? Vamos entender. De onde que Jacó saiu? De Betel. Para onde ele foi? Para Efratá. Aonde que é Efratá? Efratá, irmãos. Põe o versículo 19. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. Lembra quando Deus falou para Jacó? Jacó, vai para Betel, estabelece ali um altar, porque foi ali o lugar do encontro, foi ali a promessa. Quando a gente lê o versículo 16, porém, ele saiu. Ele saiu de Betel e foi para Belém. Belém é a casa do pão. Betel é a casa de Deus, Belém é a casa do pão. Jacó trocou a casa de Deus pela casa do pão. Quando a gente sai do lugar da promessa, a gente vai precisar correr atrás do pão. Quando a gente sai da casa de Deus, a gente desce para a casa do pão. E descer para a casa do pão é descer literalmente. Jacó desceu, porque Deus falou para ele: sobe a Betel, um lugar perto de mim, um lugar próximo de mim, um lugar que eu escolhi. Agora você quer ir para Belém? Para Belém você vai para a casa do pão. Para a casa do pão é assim, ó, é quando eu saio do lugar que Deus é o meu pão e eu que corro atrás do pão. Ali, Jacó começou a contabilizar primeiro a morte de Raquel. Morreu Raquel. No parto, ela ainda tentou transferir uma identidade. Aí quando a gente fala de transferência geracional, a gente não fala isso aqui? De maldições às vezes. Na sua angústia, na sua dor, ela chamou o menino de Benoni. Só que Jacó pulou na frente, talvez já sabendo a dificuldade de ter uma identidade. Benjamin, o nome dele é Benjamin, filho da minha destra, filho da minha mão direita. Não. Benoni não. Ele sepultou o amor na vida dele, irmãos. A mulher que ele trabalhou, pensa num camarada que trabalhou. Quando Raquel disse assim, dá-me filho, senão morro. Eu não tô falando que Raquel morreu porque ela falou isso, tá? Morreu porque... Só que entenda que a gente é consumido pelas nossas palavras. Dá-me filho, senão morro. Será que meu filho é mais importante que a minha vida? Será?
Será que eu não estou indo para um lugar de fuga? Pergunte aí. O que é lugar de fuga? Eu estava lá na casa de Deus, eu estava lá em Betel, estava tudo bem. Mas aí a Ama morreu, né? Vamos dar uma passeada, vamos dar uma espairecida. Vamos para Belém, vamos para Belém. Eu troco a casa de Deus pela casa do pão. E aí, Deus que conhece a verdade do nosso coração, e a Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo, ou seja, não aquela verdade que a gente diz, aquela verdade que está no íntimo. Às vezes, ir para Belém é um lugar de fuga da nossa própria alma. Eu estou fugindo dos meus problemas, estou fugindo das minhas dores, estou fugindo dos meus fracassos, estou fugindo das minhas frustrações, estou fugindo dos meus troféus, dos meus reconhecimentos. Olha ali o meu reconhecimento. Todo pavão, todo cheio de orgulho. Só que não em Deus, não em edificar um altar, não em se prostrar na presença dele, não em se alegrar em Betel, é se alegrar com o culto, que às vezes é feito para as pessoas, não o culto que eu preparo e eu que tenho que levar para ele. Como você está entendendo isso? Irmãos, a gente tem que tomar cuidado nas nossas vidas para ver se a gente está pedindo uma porta de escape para ir para Belém, para ir para a casa do pão, trocar a casa de Deus pela casa do pão, para a gente não contabilizar mais perdas. Jacó perdeu Raquel, depois viu seu filho Rubem tomar, abusar e se deitar com a escrava, que era de Raquel, talvez demarcando o território, dizendo assim, quem manda aqui no pedaço. Entende que a gente vai contabilizando perdas quando a gente sai de Betel e vai para Belém? Não sai da casa de Deus, não troque a casa de Deus pela casa do pão. E aqui, irmãos, é muito bom, muito maravilhoso, e a gente tem que deixar claro. Não falo dessas estruturas, eu não falo dessas paredes, eu não falo de um quadrilátero, eu não falo que casa de Deus se resume a isso aqui, porque Deus que nós servimos nos amou, que não existe nenhuma estrutura que caiba a Ele. Ele escolheu habitar dentro de nós. Aleluia. Glórias a ti, Deus Senhor. dentro do barro, Emmanuel, Deus conosco. Santo de Israel. Sair da casa de Deus, irmãos, é deixar de ter comunhão. E quando eu deixo de ter comunhão, eu saio da casa de Deus. E aí eu começo o quê? Buscar o pão. E muitos estão comendo o pão que quem amassou? É isso aí, esse ditado tão verdadeiro. Mas por que, Senhor? Porque eu larguei Betel e comecei a declinar e cair para Belém. Irmãos, a minha oração de hoje é dizer para você que mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de tudo aquilo que nós como crentes cristãos passamos, não sai de Betel. Aleluia. É ali que é o lugar da promessa. Porque senão Deus vai trazer angústia de novo, dor de novo, para que a gente suba para Betel. Porque em Belém tem pão. E às vezes o pão que eu como sacia a minha fome momentânea e imediata. Mas não aquela que é contínua, que dói dentro de mim, aquele vazio e buraco, que só pode ser preenchido em Betel. Aleluia. Quem sabe o Espírito Santo nos trouxe hoje aqui para dizer para você assim, ó, eu tenho promessa na sua vida e eu que te fiz promessas. Aleluia. E você já teve um encontro comigo, um Betel comigo. Você já deitou óleo sobre alguns altares. Glórias a Deus. E você só precisa, ó, dizer, Senhor, abençoa a minha vida. Aí Deus está falando assim, ó, nessa identidade eu não te conheço. Qual é a sua identidade? Qual é o teu nome? Senhor, eu estou quebrado. Senhor, eu estou esmagado. Senhor, eu estou destruído. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou abatido. Senhor, eu estou sem esperança. Senhor, eu estou assim, eu estou assim, eu estou assim. É essa a sua identidade hoje.
Porque Deus só pode te abençoar nessa identidade que você está. Deus. Agora, enquanto eu estiver no entretenimento de Betel, de Belém, comendo um pão para passar uma dor, filho, volta para casa do pão. Volta para casa de Deus, aliás. E sai da casa do pão.